A palavra de hoje não é só uma palavra, tem várias, mas a principal mesmo é em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Antes de eu começar a ler a palavra, eu quero primeiramente falar sobre o que eu venho trazer hoje, o que Deus colocou no meu coração, amém? O título da palavra é Ansioso por Nada. Eu vou explicar mais para frente, mas o título é Ansioso por Nada. Eu creio que aqui todo mundo sabe o que é ansiedade, o que é ficar ansioso, não é? Quem sabe, levanta a mão aí só para mim também. Amém, né? E quando a gente está ansioso, existem dois tipos de ansiedade na realidade. A ansiedade, aquela que as pessoas têm crises, que ficam muito nervosas e precisam tomar medicamento, que a ansiedade é uma doença realmente. E tem aquela ansiedade que normalmente a gente tem por alguma coisa ou por nada, como é o título da palavra. Aquela ansiedade normal, vamos dizer assim, que é uma ansiedade que a gente sente, um nervosismo, um medo, né? E quando a gente se sente dessa forma, acabamos que a gente se sente como se estivéssemos foragidos. Uma pessoa que está foragida, que ela se preocupa com tudo em volta, que ela tem medo de tudo, que ela é indecisa, ela é insegura. Uma pessoa foragida. Imagine aí uma pessoa que já foi foragida e que ela está fugindo de tudo que ela pode para ela não ser presa, no caso, né? E quando a gente está com ansiedade, com esse sentimento de ansiedade, a gente acaba se tornando dessa forma. Por quê? Porque a gente tenta fugir das preocupações, a gente tenta fugir de nós mesmos. E o que é que causa essa ansiedade por nada? Atualmente, no mundo que estamos vivendo, é uma pressão constante em cima da gente. Não estou falando assim, uma pessoa pressionando diretamente. Mas é muita informação que a gente recebe em pouquíssimo tempo. No celular, na nossa vida mesmo, no nosso cotidiano, a gente recebe muitas informações e é sempre uma pressão muito grande para saber de tudo. Como se a gente não pudesse desligar a vida. Não tem como desligar a vida. Então, essa quantidade de informação, essa quantidade de notícia faz a gente viver sempre acelerado, sempre no máximo, assim. E a gente, como cristão, tem o pensamento de eu não posso ser ansioso, porque na própria palavra fala que a gente tem que ter paz. Eu não posso ser ansioso, isso é um pecado. A gente acaba sentindo culpa disso, culpa de se sentir ansioso. Mas, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente ora pedindo para Deus tirar a nossa ansiedade, Deus tirar esse nervosismo de dentro da gente, mas a gente acaba não pensando que isso pode ser um propósito do Senhor na nossa vida. Eu vou explicar. Calma aí, gente. Não pense que é assim, não. Como assim? Às vezes a gente pede para Deus tirar coisas da nossa vida que Deus está usando para trabalhar com a gente. E quando a gente pede, às vezes, para tirar coisas da nossa vida, às vezes a gente não tem noção do que a gente pede e acaba culpando Deus depois porque Deus não tirou, sendo que pode ser que seja trabalhado isso na sua vida. Então, um questionamento às vezes quando a gente está com ansiedade, a gente está correndo das coisas, das preocupações, das inseguranças, das incertezas. A gente vive nesse mundo de correria tentando fugir de algo que não existe, por nada, que a gente cria na nossa cabeça. Mas se a gente for parar para pensar, em vez da gente parar de correr de algo e começarmos a correr em direção a alguém. Vou repetir. Se pararmos de correr de algo e começarmos a correr em direção a alguém. Você entendeu? Todo mundo entendeu? Às vezes a gente está tão nesse mundo de preocupação. Eu sei que tem muita gente que estuda, tem muita gente que trabalha, tem muita gente que está na faculdade, e é uma correria muito grande, a gente não consegue parar, de receber informações. Mas o que a gente não tem medo não é do passado, não é do presente, a gente sempre tem medo do futuro, a gente sempre tem medo do que vai acontecer. Às vezes nem tem possibilidade de acontecer, mas você já cria na sua cabeça que vai acontecer. Será que eu vou passar na faculdade? Será que eu vou receber uma proposta de emprego? Será que eu vou passar de ano na escola?
às vezes nem vai acontecer aquilo, ou vai acontecer, e você já está preocupado com uma coisa que vai acontecer lá na frente. E muitas vezes, quando a gente está nesse sentimento, acaba que a gente se desespera e pensa que estamos sozinhos. A gente não consegue enxergar que tem pessoas à nossa volta. Mas e com Deus? A gente está sozinho? Você parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa sozinho com pessoas, mas e se a gente decidir se aproximar de Deus nesse momento que a gente se sente sozinho? Então, às vezes a gente tem essa... não é mania, mas a gente, pelo nosso instinto, quando uma coisa nos faz mal, a gente quer tirar aquilo da gente. E, como eu falei, a gente muitas vezes pede, ora, para tirar essas coisas ruins da nossa vida, a ansiedade, pede para a ansiedade ir embora, pede para esse medo ir embora. Mas eu queria falar uma palavra, não precisa abrir, é rapidão, 2 Coríntios 12, 8, que fala sobre o espinho na carne que Deus tinha colocado em Paulo. E Paulo, ele escreveu a carta de Coríntios, né, e ele relata isso. No versículo 8 fala: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Aqui, Paulo fala desse espinho na carne, né, no versículo 7. Foi dado um espinho na carne, um mensageiro e tal. Mas ele não fala o que é esse espinho na carne. A gente, às vezes, leva para o literal, pensa que é realmente um espinho na carne, né? Mas ele não fala o que era esse espinho na carne. Se era um medo que ele tinha, uma ansiedade que ele teve, constante, ou era uma preocupação, ou era algo que fazia ele ficar angustiado. Ele não explica isso para a gente. Mas ele fala aqui que ele pediu para Deus 3 vezes para Deus tirar isso dele, né? Em 3 ocasiões diferentes ele pediu. E Deus falou o que para ele? Apenas a minha graça te basta. Apenas a minha graça te basta. Então, às vezes, a gente pede para Deus tirar a nossa ansiedade, a gente pede para Deus tirar essas preocupações da nossa vida, mas a gente esquece dessa parte da palavra. Apenas a minha graça te basta. Então, quando a gente está nessa frustração de querer essa cura espiritual, às vezes a gente esquece que ou a gente está precisando de cura ou a gente está precisando mais de Jesus. Eu não estou falando aqui, agora eu não posso pedir mais por cura. Não é isso. Você pode pedir sim por cura, mas às vezes a gente pede só pela cura e esquece de aproximar de Cristo, esquece de buscar da graça do Senhor. E a gente não pode parar de orar para que esse sentimento se vá. Mas às vezes a gente esquece da parte principal, que é a graça do Senhor Jesus na nossa vida, que é o Espírito Santo na nossa vida. E mesmo nesse momento de ansiedade, nesse momento de preocupação, a gente pode sim buscar Deus. Às vezes a gente acha que nesse tanto de preocupação, tanto de coisa que a gente tem para fazer, é trabalho de escola, é cuidar de casa, é trabalhar, é ir para a faculdade, é voltar, é fazer várias coisas, e a gente esquece que esse medo que a gente sente de tantas coisas que estão acontecendo, mesmo nessa tempestade, a gente pode buscar a Deus. A gente esquece disso, que em meio à ansiedade, em meio ao medo, a gente pode se aproximar do Senhor. Então, eu vou aqui na palavra principal, né, que eu falei com vocês, em Marcos 4:35. O título aqui na minha Bíblia é Jesus acalma a tempestade. A partir do versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendendo-se o vento, e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem.
Às vezes, aqui a gente vê um grande exemplo de a tempestade veio, e muitas vezes isso acontece na nossa vida. A tempestade veio e os discípulos fizeram o quê? Se desesperaram. Como é que no meio dessa tempestade Deus está dormindo? Jesus está dormindo. A gente aqui prestes a morrer e Jesus está dormindo. Ou seja, eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para o que estava acontecendo agora. Então, Jesus estava o quê? Dormindo. E muitas vezes as tempestades elas vão revelar o nível de confiança que a gente tem em Cristo. Muitas vezes a gente vê a tempestade e não vê o que Deus pode fazer na tempestade. Jesus estava dormindo. Ele estava o quê? Tranquilo, porque ele sabia que ele podia acalmar. E os discípulos, ao invés de falar, não, a gente está com Jesus porque ele pode acalmar a tempestade, eles se desesperaram, eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para o que estava acontecendo. Então, muitas vezes isso acontece na nossa vida. A tempestade vem, a gente olha para as circunstâncias e não olha para o que Jesus pode fazer nas circunstâncias, mas sim o que as circunstâncias podem trazer. E isso acontece muito na nossa vida. E na palavra em Mateus 11, no versículo 28, eu não preciso abrir também, fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa palavra fala o quê? Descanso. Ansiedade e descanso são palavras opostas, né? Então, ao invés da gente começar a orar pelas circunstâncias, a orar pelo que as circunstâncias venham trazer, Senhor, eu não quero perder de ano, Senhor, eu não quero perder esse emprego, Senhor, e começar a ficar desesperado por algo que a gente nem sabe se vai acontecer, a gente tem que começar a orar pela nossa confiança em Cristo. Senhor, me dê mais confiança, Senhor, me dê mais coragem, Senhor, me dê mais fortificação na Tua palavra. Eu sei que eu não vou perder meu emprego, eu sei que eu não vou perder de ano, eu sei que essa tempestade vai passar e eu vou conseguir vencer ela. Às vezes a gente só está olhando para os nossos problemas e esquece do que Deus pode fazer nos problemas. E a gente tem que parar só de orar e também agradecer pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Às vezes a gente só está pedindo e esquece de agradecer pelo que o Senhor já faz. A ansiedade na nossa vida é tanta que a gente começa a pensar, ai, Senhor, me livra daquilo, ai, Senhor, me livra daquilo. E esquece de agradecer pelas coisas que o Senhor já vem fazendo na nossa vida. Porque a gente só enxerga o futuro, a gente não enxerga as coisas que o Senhor já fez. Então a gente tem que começar a fazer isso. Senhor, obrigado pelo que eu tenho, obrigado, enfim, pelo que você tem que agradecer. E lembrar que as coisas que o Senhor já fez, às vezes a gente quer que o Senhor faça mais coisas pela nossa sociedade, quer que o Senhor promova mais coisas, promova provisões, promova benefícios para a gente, mas a gente esquece do que o Senhor já fez pela gente e a gente só pede e esquece de agradecer e confiar em Cristo. Se Ele já fez tanta coisa por você, você acha que agora Ele não vai fazer mais por você? Então venhamos parar de olhar pelas circunstâncias, assim como aqueles discípulos fizeram, que eles só viram a tempestade, viram que o barco ia afundar, mas eles não viram o que o Senhor podia fazer. E o que o Senhor estava fazendo? Dormindo. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente não está confiando em Cristo. A nossa luta, a nossa tempestade é tão grande que a gente não consegue descansar em Cristo, assim como Jesus estava. No meio da tempestade, Ele estava dormindo. Às vezes a gente fica tão desesperado que a gente não consegue descansar no Senhor. E a gente não consegue dormir, a gente fica aflito, que nem os discípulos estavam. Então, a ansiedade, ela pode ser um trabalhar de Deus na sua vida. Ela pode ser um mover do Senhor na sua vida. Porque ao invés de você estar correndo de algo, como eu falei no início, vocês podem estar correndo em direção a alguém. Ou seja, buscar mais de Cristo. E usar essa ansiedade ao seu favor. Buscar mais da palavra, ter mais relacionamento com Cristo, se aproximar de Cristo em meio à tempestade, se distanciar das circunstâncias e aproximar mais de Jesus, porque é Ele que vai trazer a paz. Não vai ser a circunstância que vai trazer a paz, vai ser o Senhor que vai trazer a paz na nossa vida. E como na palavra fala, quem traz a paz é Deus. Então, se a gente não tem Deus, a gente não tem como ter paz. Então, a gente às vezes fica nesse momento assim de turbulência e esquece que o Senhor que traz a paz, que se a gente não buscar dele, a gente não consegue viver em paz. E por isso a gente não pode se sentir ansioso. Eu sei que é difícil, vai vir muitas coisas para você se sentir ansioso. Ontem mesmo,
comecei a ter muita ansiedade de pensar muita coisa, sabe? Tipo, o que vai acontecer amanhã? O que é que eu vou falar e tal. E eu já tinha estudado a palavra antes. Então, eu comecei a usar a palavra que eu vinha trazer hoje comigo mesmo. Porque eu estava olhando para as circunstâncias, pelo que eu tinha que fazer, pelas coisas que vinham na outra semana, e não estava olhando para o que Deus poderia prover. Eu não estava olhando no que Deus poderia fazer por mim, eu estava olhando para as circunstâncias. Então, eu comecei a usar a palavra que eu ia trazer para mim mesma. Senhor, eu não posso ser assim. Eu comecei a usar aquilo para me aproximar de Cristo. Então, eu comecei a orar, eu comecei a buscar do Senhor, eu comecei a olhar com outros olhos as coisas que estavam vindo na minha mente. E Deus conseguiu me trazer paz. E eu dormi tranquilamente, graças a Deus. Acordei super feliz, com energia assim, muito boa, sabe? Um negócio assim, diferente. E isso quem proporciona só é Deus. Porque se eu fosse olhar para as coisas que eu tenho para fazer, trabalho de escola, coisa que eu tenho que fazer em casa, tem compromisso ali, tem obrigação ali, eu iria ficar muito ansiosa e não ia conseguir ter essa paz. Eu ia subir aqui em cima totalmente turbulento, triste, para baixo. Porque eu sei que hoje eu estou feliz. Eu sei que hoje eu estou alegre. Não é por meu mérito, mas sim porque Deus está na minha vida. E muitas vezes é assim, você está cheio de problemas, cheio de tribulações, tempestades na sua vida, e você fica assim, ó. Só anda assim. Se alguém te pergunta, você fala, tô indo, tô tudo... Jesus ainda não proveu o milagre. Mas você não vê o que Deus faz todos os dias na sua vida. Você não agradece pelo que Deus faz. Em vez de você estar usando essa sua preocupação para se aproximar de Cristo, você faz se distanciar mais de Cristo. Ao invés de você levantar a cabeça e falar, está indo tudo bem porque eu sei que Deus está na minha vida, você olha para a circunstância e fala, estou indo. Assim como eu muitas vezes respondia, estou indo. Porque eu não falava que eu estava bem, não falava que eu estava mal, eu só falava, estou indo, porque eu estava olhando para as circunstâncias. Eu estava olhando para os problemas que eu tinha e não para Deus. Eu não estava olhando no que Deus podia fazer. Então, qual é hoje a tempestade que você precisa deixar de lado para que Deus possa prover na sua vida? Qual é o problema que você precisa esquecer nesse momento para que Deus possa operar, para que Deus possa agir? Eu não estou falando, gente, que eu tenho um trabalho para entregar segunda-feira, que eu não vou fazer porque Deus vai fazer por mim. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu estou falando que Deus vai operar um milagre. Não sei como, mas Deus vai operar. Então a gente tem que ter essa confiança, tem que ter essa fé em Cristo. Deixar as nossas ansiedades de lado e saber que Deus já está cuidando do nosso futuro. Às vezes a gente se preocupa com coisas que vão acontecer daqui a anos. Com quem eu vou casar, qual é a casa que eu vou ter, se eu vou ter uma família, onde eu vou morar. Gente, isso ainda vai demorar ou pode estar perto, Jesus que sabe, mas a gente tem que se preocupar com hoje, a gente tem que se preocupar com agora. Será que meu relacionamento com Cristo está bom? Será que eu estou conseguindo me aproximar de Deus como Ele queria? Será que eu estou sendo um bom cristão onde eu vou? Às vezes a gente não se preocupa com isso, só se preocupa com as nossas coisas do dia a dia, com as coisas que vêm até nós e a gente fica olhando o quê? Para as circunstâncias, para os problemas, para as nossas inseguranças, para o nosso anseio. Eu ainda não tenho esse problema, mas eu acho que os adultos já devem ter, né? Tipo, conta chegou, não tem dinheiro. Começa a se desesperar, aí cria uma dívida, aí fica desesperada, começa a andar cabisbaixa, começa a andar triste. Eu tenho o problema da escola, né? Se eu entregar o trabalho, fica sem nota. Enfim, cada um na sua situação. Mas às vezes a gente espera que Deus tenha um prover na nossa vida, mas a gente não busca de Deus. A gente só quer que Deus faça por nós, mas a gente não faz nada por Ele. Eu quero que Deus me dê uma provisão para me pagar minhas coisas, para mim conseguir comprar isso, para mim conseguir aquilo. Quero que Deus me dê um aumento no emprego. Mas a gente esquece que também a gente tem que buscar de Deus. A gente só se preocupa com os nossos problemas, mas não se preocupa em confiar em Deus, a gente não se preocupa em se aproximar do Senhor. Então que venhamos hoje ter isso na nossa mente, de olhar menos para as circunstâncias, olhar menos para os problemas, deixar a ansiedade de lado e se preocupar mais em fazer a obra do Senhor, cuidar das coisas de Deus, se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Cristo.
Porque é Ele que vai te promover a paz, Ele que vai te promover essa felicidade, essa alegria de estar na casa dEle, essa paz de conseguir servir a Ele. Não vai ser os problemas, não vai ser as circunstâncias, vai ser Deus na sua vida. Sem Deus você não vai conseguir realmente levantar a cabeça e falar, não, hoje eu vou na igreja. Sem Deus você não consegue isso. Então por que você não está buscando dEle? Se você não consegue fazer nada sem Ele, porque você está deixando Ele afastado de você. Então venhamos hoje ter isso na nossa mente. Os problemas vão vir todos os dias, a ansiedade vai vir todos os dias, mas ao invés da gente abaixar a cabeça, reclamar, murmurar e se preocupar demais com os problemas, que venhamos olhar para Cristo, que venhamos olhar para o que Deus pode fazer, usar essa ansiedade para buscar do Senhor, usar essa ansiedade para se aproximar do Senhor, porque Ele vai promover essa paz, Ele vai promover o milagre na nossa vida. E se a gente se distanciar dEle, a gente não vai conseguir isso. Não adianta a gente pedir, sendo que a gente não faz o mínimo pelo Senhor. E que venhamos hoje ter isso em nossa mente. Eu quero abrir aqui rapidinho em Filipenses. Filipenses 4, versículo 6. Aqui, ó. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a palavra de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Foi o que eu acabei de dizer. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Como eu falei, não é para você parar de pedir. Você precisa de uma coisa, você pode pedir sim. Deus está ali para você pedir para Ele. Mas Ele fala que depois, ora a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Às vezes a gente só pensa em pedir, mas não lembra de agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Porque a gente está tão ansioso pelo nosso futuro, com tanto medo do que vai acontecer, que a gente só olha para frente e não olha para o que Deus já fez. E na palavra fala, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. E aí, depois no versículo 7 fala, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Quem pode falar um amém aí, gente? Acho que vocês não entenderam. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Venhamos ter isso em nossa mente. Se a gente buscar de Cristo, na palavra fala, se a gente buscar de Cristo, a gente vai ter a paz. A gente vai ter tudo, as coisas que a gente necessita e além mais, a paz que excede todo entendimento e que Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. O que quer dizer isso? A gente não vai andar preocupado, a gente não vai andar ansioso com as nossas coisas, a gente vai sim pedir para Deus prover coisas na nossa vida, mas a gente não vai andar frustrado, a gente não vai andar com ansiedade, a gente não vai andar com medo, a gente vai andar sabendo que Ele vai prover, que o nosso coração e a nossa mente vai estar nele, porque a gente está buscando dEle. Então venhamos sair com essa resposta hoje. Não é menos estresse, mas sim mais de Deus. O estresse vai vir, a ansiedade vai vir, os problemas vão vir, as circunstâncias vão vir, mas não quer dizer que a gente vai ter menos estresse, menos frustrações, mas se a gente vai ter mais de Deus para lidar com isso. Porque os problemas vão vir todo dia batendo na nossa porta, mas em vez da gente andar murmurando, andar reclamando, andar frustrado, a gente vai andar sabendo que Deus pode prover mais. A gente vai andar sabendo que Deus vai fazer um milagre, que a gente vai buscar mais de Deus e vai saber que Ele vai prover esse milagre na nossa vida. Então venhamos sair hoje com isso na nossa mente. Não é menos estresse, mas sim mais de Deus. Amém?